A palavra de Deus diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E a pergunta que eu fiz ao meu Deus sobre essa história foi: o que teria motivado Davi a enfrentar aquele monstro como Golias? Que teria? Todos nós temos em nossas vidas momentos que a gente precisa de uma motivação. A gente precisa de uma motivação para a gente vencer os obstáculos, que são muitos em nossas vidas. E para a gente vencer os Golias que aparecem na nossa vida, nós temos que ter estratégia. Os Golias, eles aparecem, eles se levantam contra você, eles estão na sua família, eles estão na igreja, eles estão no seu serviço. Todos os dias nós temos que derrubar gigantes. Mas antes de eu entrar no contexto, eu queria falar um pouquinho de Davi. Davi era um homem que ele tinha uma íntima amizade com Deus. E essa amizade lhe deu o quê? Uma experiência espiritual e uma experiência ministerial. Davi é conhecido como um grande guerreiro, aquele que matou o urso, matou o leão, um amigo leal. Davi teve as suas batalhas, as suas guerras que ele venceu, mas teve também batalhas internas, batalhas pessoais, batalhas familiares, que ele conseguiu ultrapassar e vencer. E a gente vê em vários relatos que ele era um homem segundo o coração de Deus. No contexto bíblico ele fala, a Bíblia nos relata que Jessé tinha quantos filhos? 8 filhos. O caçula se chamava Davi, que significa amado do Senhor. O nome do meu filho, mas tem meu nome primeiro, Fagner, depois Davi. Meus amados, ele era diferente dos demais. Por quê? Seus irmãos eram fortes, seus irmãos estavam sendo membro do exército ali de Saul, que é o primeiro rei de Israel. Mas eu vejo aqui o seguinte, igreja: mesmo Davi vivendo como pastor de ovelha, ele fazia isso com amor. Ele fazia aquilo com amor, mas o seu coração estava sonhando com algo maior. Eu vejo que muitas vezes você quer chegar ali em cima, mas você não tem a base. Você está sonhando lá, mas você não fez a base. Tudo é um passo, tudo é um processo. Ele começou como pastor, mas terminou como rei. Talvez nesse momento muitos estejam como Davi, sem ter reconhecimento algum, mas sonham em dia ser um verdadeiro adorador. Por isso, meus amados, não se intimide diante das circunstâncias, não se intimide diante das adversidades, porque o Senhor lhe dará motivações para você vencer o inimigo. E a Bíblia fala que certo dia Jessé chama o caçula para ir aonde? Até o campo de batalha. Vai lá, Davi, e traz notícia dos seus irmãos. Então isso com certeza deixou o coração de Davi o quê? Alegre. Deixou o coração de Davi motivado, porque era o sonho dele. O sonho dele era ir para a guerra. Ele nunca tinha estado no lugar, mas aí ele vai e corre, ele vai às pressas. E aqui eu vejo Israel tinha um grande inimigo, que era o povo filisteu, uma nação cruel, uma nação idólatra. E isso fez com que Davi sentisse em seu coração uma vontade de vencer, uma vontade de desafiar os filisteus. Mas
Mas ao chegar ali, naquele campo de batalha, a visão de Davi não foi o que ele estava esperando. Ele se decepcionou. Conta a Bíblia que ao chegar ali, ele encontra quem? Um homem horrendo, alto, medonho, que a Bíblia chama de Golias. E Golias vivia para quê? Para envergonhar o povo de Deus, para tentar mudar a coragem daquele povo de Israel em medo. Mas aí tem um grande mistério, porque apareceu na frente dele um homem que não temia, um homem não, um jovem, um menino, que não aceitou ser escravo, que não aceitou se submeter àquela situação. E eu pergunto nessa noite para você, o que é uma motivação? O que é uma motivação? É você ser feliz? É você enxergar o mundo com os outros olhos? Será que isso é uma motivação? É você conquistar um carro? É você ter resultados? É você superar os obstáculos? É você ser persistente? Eu creio que motivação é o ato de motivar. A motivação ela tem que vir de dentro de você. É só você que pode decidir, porque a motivação vem de você. 7 motivos, 7 motivações de Davi diante daquela situação. Sabe qual é a primeira? Promessa do rei. Davi naquele momento ali, ao ver o gigante afrontando Israel e todos os soldados ali se borrando de medo, e entre eles estava quem? Os seus irmãos. Ele ficou pasmo. Mas alguém falou para ele: ó Davi, o negócio é o seguinte, se você vencer aí o gigante, o Saul vai dar para você algumas riquezas e vai dar a mão da filha dele em casamento. Que motivação é essa? Todo mundo se motiva. Olha a situação dele, né? Pastor, não, vou conseguir a mão da filha do rei. Então isso aí foi uma primeira motivação de Davi. Eu quero ter uma vida próspera, eu quero viver ali naquele palácio. E ali a promessa do rei, ela não podia voltar atrás. Uma vez que o rei falou, ó, acabou. E eu digo para você, igreja, não podemos perder e abrir mão das promessas de Deus às nossas vidas. Porque quem deu essa promessa, meus amados, foi Jesus. Jesus que deu essa promessa para você. Nessa noite eu queria que você se lembrasse, que você fechasse os seus olhos e imaginasse as promessas de Jesus para você. O nosso Jesus preparou uma morada celestial. Por isso que na Bíblia fala que somos mais que vencedores. A Bíblia fala que a nossa palavra, ela tem poder. Porque as portas do inferno, elas não prevalecerão sobre a igreja. E hoje, para você que tenha muito tempo esquecido as promessas de Jesus na sua vida, saiba que o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Muitas promessas na minha vida que eu lá há 10 anos atrás, eu não imaginava que Deus pudesse fazer na minha vida, Ele fez. E hoje eu vivo os sonhos de Deus. Hoje eu vivo o milagre de Deus. Então eu digo para você, igreja, não desista dos teus sonhos. Não desista das promessas de Deus na sua vida. Davi, ele nunca foi uma pessoa conformada com a situação que ele vivia. Ele buscava sempre ser alguém abençoado. E naquele momento ali, ao ouvir as afrontas de Golias, ele se prontificou a lutar com o gigante. Pois Davi ficou revoltado. Na verdade, sempre ele foi uma pessoa revoltada. E isso aqui não é pecado.
Davi ele era desprezado, Davi ele era humilhado dentro de sua casa, e isso certamente o deixava revoltado, mas ele tinha um diferencial: ele não era um rebelde, ele era grato ao Senhor, e ele achava que quando chegasse ali naquele local de batalha, ele viria um mar de sangue ali, Filisteu, todo mundo morrendo. Mas não foi essa a visão. A visão que ele teve foi o quê? A de vergonha do exército do Deus vivo. E aquela visão ali revoltou aquele menino. E eu falo para você nessa noite, meus irmãos, precisamos se revoltar contra a situação da miséria, da vergonha, da afronta que estamos sofrendo todos os dias. Assim foi como Gideão. Gideão estava revoltado com quem? Com a humilhação sofrida ali pelos midianitas, com as afrontas que vinham todo dia, palavras malditas que vêm nas nossas vidas. Eu vejo aqui que Davi, ao se prontificar a lutar com aquele gigante, quando todos acovardaram, todos queriam correr, Davi ouve uma palavra maldita para tentar desanimá-lo. Assim como Jairo, assim como Bartimeu, todos eram dados na Bíblia. Mas Davi, ele não deixou se intimidar ali com as palavras do irmão dele. O irmão mais velho não queria. Você não consegue. E isso, meus amados, eu digo aqui nessa noite, os nossos maiores inimigos, eles estão perto de nós. Eles estão dentro das nossas casas, eles estão dentro das nossas igrejas. Mas eu digo para você nessa noite, você declara nessa noite, que pode vir, porque nós somos amados de Deus, e nada vai desanimar a nossa fé. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Nada vai abalar a nossa fé diante das afrontas do gigante. E eu vejo aqui que aquela palavra maldita foi para Davi o quê? Outra motivação para ele não desistir do quê? Da vitória. E aí eu venho para a quarta motivação, que é o que? A coragem. Quando Davi ele apacentava no rebanho do seu pai, ele conta o quê? Que uma certa vez um urso veio querer arrebatar ali as ovelhas, mas ele se levantou, ele não temeu, ele matou o urso e salvou aquela pequena ovelha indefesa. E ele conta mais uma vez que outra vez um leão veio, tentou comer as ovelhas, mas ele novamente teve o quê? Coragem. Foi para cima e matou o leão. Então Davi já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, mas ele nunca tinha matado um homem, era a primeira vez. E logo quem? Golias, um homem acostumado a lutar. Mas eu vejo aqui que a coragem, ela nunca abandonou Davi. Ele sempre se mostrou o quê? Corajoso. E não seria aqueles filisteus que iam amedrontar Davi. Ele é um menino de coragem. E hoje eu convido você que ouve essa palavra nessa noite. Vamos ter coragem, meus amados. Vamos se levantar. Vamos prosseguir. Não vamos ter medo do que? Das adversidades. Porque o Senhor Jesus fala em sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós também venceremos. Eu vejo aqui que Davi não tinha medo. A coragem, ela foi a maior motivação para aquele jovem. E eu entro na quinta motivação. São 7, calma aí, acabou o sono? Falta 10 minutinhos. Confiança no Senhor. E aqui nessa confiança, algo lindo aqui, Davi ele dá um exemplo de coragem e determinação ao rei Saul. Por quê? Ele acrescenta que o Senhor livrou ele das garras do leão, do urso, do
também me a livrar ele das mãos de um incircunciso filisteu. Isso não mostra, sabe o que, meus amados? Isso me mostra humildade, reconhecimento, sabe do que? De que nada podemos fazer sem a direção do Senhor. Ele estava totalmente confiando em Deus, porque ele estava na direção do Senhor. Muitas vezes em sua vida, você está em situações e você começa a falar: Senhor, porque eu estou nessa situação? Porque você se colocou. Você não pediu direcionamento do Senhor. E eu vou para a sexta motivação: dependência de Deus. Aqui está uma palavra que muitos crentes ainda não sabem o que é: depender totalmente do Senhor. Você confiar plenamente no Senhor, saber que Ele vai abastecer a tua casa, talvez que Ele vai te livrar dessa situação, que Ele vai te dar a saúde, que Ele vai restaurar o teu casamento, que Ele vai salvar os teus filhos. Isso significa dependência de Deus. E eu vejo ali, quando o rei Saul vê, o jovem Davi decidido a lutar com o gigante, Saul, ele tem um pressentimento. Ele vai fazer o quê? Eu acho que esse menino vai morrer, então eu vou tentar ajudar ele aqui. Ele pegou uma armadura sola pesada, colocou no Davi, para que ele vestisse, e assim talvez, ele sofresse pouco. Mas em respeito a Saul, o Davi vai vestir aquela armadura. Mas aí ele chega um momento que ele não consegue se mexer. Davi não dependia da armadura de Saul. Davi dependia do poder de Deus. Aquilo ali não é para ele. Ele queria lutar com as suas próprias armas, não com armas que não eram dele. Ele queria lutar com aquilo que ele era acostumado. E o que eu vejo isso? Hoje, muitas pessoas estão usando o que? Estratégias mundanas. Estratégias mundanas e achando que vão se dar bem. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja, para dentro das suas famílias, para dentro de suas vidas. E assim estão mostrando o quê? Que não mais dependem do Senhor Deus. E eu convido você nessa noite a se entregar totalmente na dependência de Deus, porque foi essa dependência que motivou Davi. E aí eu vou para o último ponto, meu amado. Sétima motivação dele: sonho e esperança. Chegou o momento da batalha entre aquele menino e um gigante. Mas o gigante tenta ainda fazer mais um insulto ali para ele: não aceito pelo menino. Porque Davi responde de uma forma surpreendente. O que ele fala? Quando Golias disse que mataria Davi, o menino responde que ele tinha sonhos, que ele tinha esperança, e a esperança dele estava em Deus. A esperança dele estava em Deus e não nas armas que ele levava. Veja a resposta do menino: hoje mesmo, Senhor, te entregará em minhas mãos, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Ele estava dizendo, mesmo antes de tudo acontecer, que os seus sonhos, eles não poderiam ser impedidos, que a sua vitória era certa, que a esperança de uma vitória grandiosa, ela estava nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que você conhece alguém, meus amados, que colocou as suas esperanças em homens, que colocou as suas esperanças em mulheres, em mortos, no dinheiro, em coisas que não vão acrescentar. Mas eu vejo aqui os sonhos e a esperança que Davi cultivou lá naquele campo, vigiando as ovelhas. Aquilo foram motivações para aquele jovem vencer. Vamos ficar em pé essa noite? Assim, a nos levar, sabe para onde? A certeza de uma vitória. Porque essa vitória está guardada na mão do nosso Deus. E eu convido você, igreja, nessa noite,
seguir os exemplos do rei Davi. E de uma vez por todas você declarar que é a palavra de Deus para o homem. Tome posse nessa noite dessas motivações. Que elas possam mudar a sua vida. Que ela possa mudar o seu caráter. Você vai testemunhar mais uma vez. Vai poder se dar mais uma vez. Receba na sua paz. Porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez. Vai poder se alegrar mais uma vez. Vai olhar para trás, mas vai seguir. O céu tem mais na sua vida. O céu tem mais. O céu tem mais, igreja. Vamos se alimentar do céu. E mesmo que o tempo da espera esteja dizendo a sua vida passou. Escuta agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo assim: você vai te segurar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na sua paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai te segurar mais uma vez. E não vai olhar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais. O céu tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez. Vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na sua paz. Porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais. Vai poder se alegrar mais uma vez. Então vai olhar para trás, mas vai seguir em frente. Porque o céu tem mais igreja. O céu tem mais igreja. E podemos nos alimentar do céu. Feche os teus olhos nessa noite.